Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre a sensação maravilhosa de quando você não depende mais de alguém ou de algumas pessoas. Bom, pessoal, em que sentido eu falo isso? Bom, vamos colocar aqui um exemplo financeiro. Bom, pessoal, eu, na minha adolescência, eu tinha uma personalidade mais fechada, mais séria. Eu não era de ficar cumprimentando as pessoas, porque eu não me sentia bonita e eu ponhava na minha cabeça que a pessoa ia me ignorar. Então eu ignorava a pessoa primeiro. Eu preferia, não ser assim simpática, para a pessoa não, às vezes, passar perto de mim e não falar nada. Porque algumas vezes já aconteceram isso, Talvez foi um pequeno trauma aí que eu passei, aonde uma vez, quando eu era bem jovem, eu passei perto de uma determinada pessoa, falei oi, e a pessoa simplesmente ignorou a minha existência, sabe? A pessoa simplesmente não respondeu o meu oi, não foi simpática. Então isso fez com que eu ficasse triste, lógico, Ainda mais na época que eu não tinha uma boa autoestima. Então eu meio que levei isso pro lado sentimental. Eu falei, bom, isso não vai acontecer mais. A partir de hoje eu não vou falar oi pra ninguém. Porque assim, eu nunca sei como que a pessoa vai. Tem pessoas nesse nível, pessoal, eu sei que só é um oi, mas tem gente que é inútil. Bom, não sei se essa seria a palavra, mas tem pessoas tão mal educadas que às vezes não respondem nem o seu bom dia, sabe? Então você fica com aquela sensação de que a pessoa vai te ignorar. Então eu tinha essa personalidade mais fechada, mais séria, e eu só falava com quem falava comigo. Então assim, se a pessoa chegasse em mim, eu seria super simpática. Mas se a pessoa não puxasse assunto comigo, eu também não puxaria assunto com ela ou com ele. Então assim, pessoal, depois eu tive que abrir uma loja, como eu falei pra vocês. Eu cacei emprego aqui pela minha cidade, ninguém me chamou, só que eu precisava dar meus pulos, 18 anos, contas a se pagar, família pobre, entendeu? Sem condições de poder me ajudar. Então eu precisei fazer a minha parte, Eu precisei me virar, eu precisei inventar alguma coisa. E então, já que não me chamaram nas lojas, eu decidi abrir a minha própria loja. E aí, pessoal, quando eu abri a minha loja, inicialmente voltada para o público feminino, eu sabia que essa minha personalidade fechada não poderia existir. Ou seja, eu estava vendendo para mulheres, então eu tinha que ser simpática com as mulheres, porque qualquer mulher poderia ser minha cliente, Independente de qual seja a idade. Então assim, eu mudei totalmente a minha personalidade. Então eu, que era uma pessoa mais séria, que não era muito de falar oi pra ninguém, eu realmente, pessoal, virei do zero. Comecei a caminhada aqui, Comecei a fazer as caminhadas. E aqui, todas as mulheres que iam passando perto de mim, eu sempre cumprimentando, falando oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, tentando mudar aí um pouco. Quer dizer, foi um treinamento pra mim, Pra mim, que sempre fui fechada, que tinha aquele trauma, da pessoa, de eu falar oi pra pessoa e a pessoa me ignorar. Então assim, eu fui tentando aos poucos perder esse trauma. E aí, pessoal, foi até bom por um tempo. Boa noite. Foi até bom por um tempo. Eu mudei a minha sociabilidade aí. Eu passei a me tornar uma pessoa mais comunicativa. Passei a me comunicar melhor. Oi. Passei a me comunicar melhor. Fiz algumas amizades, mas não aquelas amizades de trazer pra dentro de casa. Mas assim, pessoas pra conversar,
né? Enfim. Só que aí, pessoal, mesmo eu sendo altamente simpática, tentando ao máximo dar o meu melhor, sendo muito recíproca com as garotas, elas, mesmo assim, não iam muito com a minha cara. Não sei porquê, pessoal, porque eu sou pobre, eu tenho uma aparência mediana, não sou bonita, né? E assim, eu não entendo o porquê de algumas mulheres não, tipo assim, não se aproximarem de mim, sabe? Já que eu não tinha nada pra oferecer, né? Eu não era bonita, eu não tinha uma aparência impactante, não era rica, enfim. Então, qual que é o motivo das mulheres não irem muito assim com a minha cara? Então, pessoal, a minha loja foi um fracasso. Não vendi nada, as meninas não se aproximaram, sabe, da forma que eu imaginei. O máximo só respondem ali o meu oi, mas, sabe, sem muito... Então assim, pessoal, é complicado, né? É complicado. Então assim, pessoal, foi um período bem difícil pra mim, porque eu estava dependendo das pessoas. Eu dependia das mulheres para vir comprar na minha loja. E assim, eu tive que mudar a minha personalidade para ver se eu conseguia ir bem no meu negócio. Só que assim, foram 2 anos, pessoal, 2 anos dessa forma. Só que eu cansei, sabe? Eu cansei de ser simpática. Eu cansei, principalmente, de ser simpática com pessoas que não são simpáticas com você. Eu tinha a sensação de que eu tinha que me esforçar muito pra chamar a atenção, sabe, das mulheres. E mesmo assim, parece que elas não estavam interessadas ali no meu produto, nem na minha amizade. Então isso, pessoal, fez eu desenvolver uma raiva. Então, depois que a loja chegou ao fim, hoje eu já não tenho mais a loja online, né? Como eu falei pra vocês. E assim, hoje, quando eu passo perto dessas mulheres, principalmente mulheres que eram o meu público-alvo, mulheres que comprariam ali os meus produtos, né? Que os meus produtos seriam perfeitos para elas, né? Hoje, pessoal, eu tirei um peso. Eu tirei um peso porque hoje eu não preciso mais ser simpática. Eu não preciso mais forçar simpatia. Eu não preciso mais ter que me esforçar para puxar amizade com alguma garota, sabe? Então, hoje, quando passa algumas garotas assim, eu já não me importo mais. Tipo, em ficar fazendo questão de falar oi pra elas, em ficar fazendo questão de ser uma pessoa amigável. Então assim, pessoal, hoje, se uma pessoa olhar pra mim e me ver como antipática, isso pra mim é um elogio. Porque eu realmente quero ser antipática, principalmente com essas pessoas. Já que eu ser simpática não mudou nada, elas não se aproximaram de mim, elas não compraram meus produtos, então por que eu vou continuar fingindo simpatia? Eu vejo pessoas que trabalham com comércio aqui na minha cidade, que tem lojas, e as pessoas são super arrogantes, as donas das lojas são super arrogantes e vendem muito. Então talvez esse seja o motivo. Quem sabe eu me tornando arrogante, eu possa ter mais sucesso do que sendo simpática e forçando a simpatia. Oi.